Olá, meu querido, minha querida. Aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, especificamente o que Paulo diz na carta aos Coríntios. E por que o que Paulo diz na carta aos Coríntios é tão importante para a igreja hoje? Por quê? Porque, como nós sabemos, as cartas do Novo Testamento elas são balizadoras de todas as doutrinas construídas pela igreja, as doutrinas formuladas pela igreja a partir de sua interpretação da Bíblia. Aquilo que a igreja depois aceitaria como dogma. Então, o pensamento dogmático da igreja, o pensamento doutrinário da igreja, a doutrina que se cristaliza em dogmas, que são preceitos irretocáveis, são preceitos que não podem ser contestados, etc., provém principalmente do que as cartas dizem. Então, as cartas elas têm uma importância enorme para a vida doutrinária da igreja. Mais ainda, algumas cartas elas são especialmente providas de informação que vai servir para o pensamento doutrinário da igreja. Corinto, a igreja em Corinto necessitava de algumas admoestações de Paulo que transformaram-se essas admoestações em duas cartas grandes no Novo Testamento, 1ª e 2ª aos Coríntios. Portanto, essas cartas se constituem em um tesouro enorme de informação doutrinária, informação para a doutrina. Muito daquilo da vida da igreja, daquilo que nós entendemos ser essencial para a vida da igreja, está presente nas cartas aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios segue o estilo das cartas paulinas. Eu não vou entrar aqui agora nesse vídeo sobre a questão do estilo. Eu quero me deter realmente ao conteúdo. Mas a forma é importante. Por quê? Porque Paulo apresenta os assuntos que ele vai trabalhar normalmente seguindo um formato. O formato epistolar das cartas de Paulo seguia o dos discursos na antiguidade. Como é que os discursos eram proferidos na antiguidade? Eles tinham um formato característico. Isso Paulo transcreve para as cartas, ou seja, ele apresenta nas cartas este formato discursivo. A forma é transcrita, de modo que quando você lê algo numa carta de Paulo, normalmente está seguindo o formato discursivo da antiguidade. Aquilo como se discursava, tá certo? Como era proferido oralmente. E por que Paulo fez isso? Porque a carta era lida na igreja. Então Paulo tratou suas cartas como discursos. Nada mais lógico pensar que ele transcreveu o formato discursivo para a carta. É por isso que as cartas de Paulo são tão longas. Porque você lendo é uma coisa, mas você ouvindo é outra. Então, ouvindo a carta de Paulo, você ouviria uma grande pregação, ou uma pregação bem completa. É assim que você deve visualizar 1ª aos Coríntios, que é a carta mediante a qual eu compartilho algo com você nesse dia. Então, em 1 aos Coríntios, logo após a chamada palavra de salvação, Paulo parece que não se contém e de imediato já diz para o que ele estava escrevendo. Ele começa falando, como sempre, dando suas prerrogativas, apresentando-se Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E ele dá uma palavra de elogio, que é o que ele faz normalmente em todas as cartas, à exceção de Gálatas. A palavra de elogio que Paulo dá é o seguinte: observe, no versículo 5 do capítulo 1 ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta.
É uma palavra de elogio à igreja de Corinto. De maneira que nenhum vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E de imediato ele apresenta o tema, veja, o assunto. A carta ao Corinto é basicamente uma carta escrita no estilo deliberativo, ou seja, ele está aconselhando o que se deve fazer desde o início. Ele não faz isso em todas as cartas, mas nessa ele faz. De imediato ele já diz: vocês estão fazendo assim, faça assim. Vocês estão fazendo errado, faça certo. E o certo é esse. E se vocês acharem que eu estou duvidando, se vocês acharem que eu estou falando por mim, eu falo pelo Espírito. Alguns momentos ele diz: eu julgo ter o Espírito de Deus. Então, o que eu estou falando, mesmo que não seja um mandamento direto do Senhor, mas eu estou falando pelo Espírito, para que os coríntios entendessem. Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 10, que não haja entre vós dissensões. Pronto. Este é o tema norteador de toda a carta de 1 aos Coríntios. Qual é? Dissensão, divisão. Como nós dizemos aqui no Nordeste, arenga, briga, disputa, partidarismo. Antes, diz Paulo, no versículo 10, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Observe, isso ele está falando ainda do tema. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe ou Chloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefas, eu sou de Cristo. Kefas é Pedro. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Perguntas do apóstolo Paulo. Então, vocês estão totalmente divididos. E Paulo está rogando já de imediato, deliberando, que eles não criassem dissensões, divisões, por motivos esdrúxulos, fúteis, motivos pessoais, egoísticos, etc. E por que isso é importante? Veja, porque, como eu disse, é o tema norteador da carta aos Coríntios. No capítulo 2, veja, Paulo lembra aos Coríntios que, apesar deles serem muitos, eles têm um mesmo Espírito. No capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Paulo está dizendo que a igreja, ela possui um Espírito que foi dado a toda a igreja, nos foi dado. Essa ideia de que o Espírito é um, corrobora o fato de que Paulo está deliberando que eles pensem concordantemente, porque são um corpo. E no capítulo 3, ele volta mais uma vez a falar sobre as divisões. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podia, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, presta atenção, inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então Paulo deixa implícito nesta fraseologia uma gradação que se dá por implicação. Veja, ele diz que há inveja, contenda e dissensão. Aqui você pode entender da seguinte maneira: se vocês são invejosos e por causa da inveja contendem, e por causa das contendas se dividem, não são carnais? Então veja só, ele agora não dá somente
o problema, ele não registra somente o problema, mas ele também faz questão de mostrar uma das raízes do mesmo, e era a inveja. Claro, porque o problema tem que ter origem. Se o maior problema da igreja de Corinto era a divisão, a dissensão, o partidarismo, isso se dava por quê? Por ignorância, por excesso de zelo? Não. Observamos que pela pergunta retórica de Paulo, não é? Se havendo isso tudo, não sois carnais? Pergunta retórica. Ele, na pergunta, dá a causa. A causa das dissensões era a inveja, principalmente. Isso no capítulo 3. E quando ele fala sobre a inveja, ele vai defender o seu ministério, obviamente, porque as pessoas tinham inveja, inclusive, dele. Lembre-se, na igreja de Corinto havia partidos, porque as pessoas diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou seja, era como se Cristo estivesse dividido. Ora, quem era de Apolo ou de Pedro, supõe-se que era contra o que Paulo dizia. Quem era de Paulo, supõe-se que era contra o que Apolo teria dito, ou Pedro teria dito, etc. E é por isso que ele pergunta, está Cristo dividido? E não é de admirar que no capítulo 4 ele faça uma defesa do ministério dele. E ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todos nós, que vocês nos considerem ministros de Cristo. Nós não estamos divididos. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Vocês estão muito preocupados em saber quem é o dispenseiro, quem não é, quem é ministro, quem não é. Deixe Deus dar a recompensa de cada um. Eu estou tranquilo comigo, Paulo diz, e reafirma, eu espero é Deus, quando vier, dar a paga, a recompensa de cada um. Isso ele vai dar, tá certo? Quem fala assim não tem nada a temer. Quem fala assim, os pecados que tenham sido cometidos foram colocados diante de Deus. Tem uma consciência tranquila e renovada no Espírito Santo. Não quer dizer que não erre. Paulo não está dizendo que ele não erra. Paulo está dizendo que ele está com a consciência tranquila, é muito diferente. Paulo não está dizendo que nunca errou, Paulo está dizendo que está com a consciência tranquila, está fazendo o trabalho devido. E aí ele começa a falar novamente dele e de outro, para que eles entendam a unidade que deve haver em Cristo. Ele diz, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou seja, o problema também não era somente oriundo da inveja, era também por causa da soberba. E a soberba é aquilo que ataca o neófito normalmente. Veja, aquele que é novo na fé, aquele que não tem experiência. E por causa da soberba dos coríntios, também eles se colocavam em partidos. Veja, eram invejosos e soberbos. E isso está sendo denunciado na carta. E é muito importante para o que vem depois. É muito importante que se entenda, primeiro, como Paulo apresenta o assunto. Ele diz que eles não devem ser divididos, não deve haver partido. Ele continua falando sobre os problemas de partidarismo que havia em Corinto, dizendo que cada um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Kefas, eu sou de Cristo. Depois ele fala do Espírito, que é o mesmo que opera na igreja. Logo em seguida, ele diz que eles, enquanto dispenseiros, não eram divididos.
eles tinham de ter as suas mentes tranquilas em relação às obras que cada um faria, porque Deus daria a recompensa de cada um. E Paulo, quando reafirma que era pela inveja que havia divisões, dissensões e depois contendas, agora também afirma no capítulo 4 que eles se ensoberbeciam a favor de um contra o outro dispenseiro, a favor de um ministro contra o outro. Então, o problema da igreja era oriundo da inveja e da soberba. E ele continua a falar aos Coríntios no capítulo 5, mostrando que, por causa da soberba, eles estavam inchados, ao ponto de começarem a ser injustos. Veja, no seu partidarismo, se alguém fosse do seu partido, seria tratado de um modo. Se fosse de outro partido, seria tratado de outro modo. Se houvesse uma ligação partidária dentro da igreja, então haveria um tipo de tratamento. Se houvesse uma ligação partidária diferente, o tratamento seria outro. E Paulo diz no capítulo 4 ainda o seguinte, versículo 18: mas alguns andam inchados, como se eu não tivesse de ter convosco. Paulo iria expor isso diante deles pessoalmente. E ele diz: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? E Paulo fala isso não porque fosse brabo, iracundo, como alguns pensam. É porque ele entendia a gravidade da situação da igreja de Corinto e sabia que a igreja de Corinto precisava de uma correção urgente e grave. A prova disso, de que a igreja de Corinto precisava de uma correção urgente e grave, é o que ele relata no capítulo 5. Capítulo que vem subsequentemente. Ele diz que, por exemplo, entre os coríntios havia fornicação e fornicação tal que alguém estava dormindo com a mulher do pai. E esta pessoa, não se sabe o motivo certo, exato, poderia ser o de influência na igreja ou em alguns desses partidos, nós não sabemos que existiam na igreja. Essa pessoa e seu pecado eram tolerados pela igreja de Corinto. E Paulo diz, surpreendendo-se, não é? Até com aquilo, ouve-se entre vós que há imoralidade, e imoralidade tal que nem no mundo se ouve. Surpreendendo-se com aquilo, Paulo é como se chamasse a atenção dos coríntios para que eles agissem com justiça. Por quê? No momento em que eles deveriam ser justos, não eram. Mas em relação à injustiça, eles se tornaram injustos. Eles detratavam quem não merecia e eram tolerantes com quem não merecia. Tá certo? De modo que ele diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 5: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, essa divisão por motivos errados, que promove tratamentos diferenciados por motivos errados, essa jactância não era boa, era má. E é por isso que Paulo diz: vocês devem agir como eu estou dizendo. E agora ele diz no versículo 11: e agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, falador, detrator, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Ele disse: para vocês mostrarem justiça, vocês precisam estar unidos em prol ou em torno da verdade. Algo que estava se tornando estranho à igreja em Corinto. Veja, eles
não mais eram amigos da verdade, eles eram amigos dos interesses partidários existentes na igreja. Eles eram amigos da inveja, amigos da soberba. E no capítulo 6, Paulo continua norteado pelo tema da comunhão contra a dissensão que era generalizada em Corinto. Uniam-se para o mal e desuniam-se para o bem. Paulo repreende o fato de haver litígio entre os irmãos. Veja, a igreja era tão dividida que era conhecida por haver litígio entre os irmãos. Eles iam para os tribunais, uns contra os outros. E Paulo diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Ou seja, vocês estão indo se curvar perante autoridades estatais, mundanas, corruptas muitas vezes, ímpias, e não julgam coisas mínimas? Você, meu querido, minha querida, que está acompanhando essa palavra breve, você está e deve estar agora, nesse momento, fazendo o paralelo inevitável entre a igreja de Corinto e a igreja hoje. É claro que esse estudo tem esta intenção também de mostrar por que essa carta é tão importante. Porque, infelizmente, ela retrata a situação de um modo geral, da igreja hoje. Observe que eu estou no capítulo 6 ainda, mas muito já foi dito acerca de 1 Coríntios. Recapitulando, e na recapitulação que eu estiver fazendo, você na sua mente vai construindo um paralelo com a igreja hoje, colocando-se não como vítima, mas colocando-se como parte desta situação, assim como eu me coloco, para que nós possamos, pelo Espírito, mudar a realidade atual. Observe o que ele diz. Ele diz, logo no início, que o grande problema da igreja de Corinto eram as dissensões, as divisões. Ele prova isso porque ele ouviu, e ele diz o nome, viu, das pessoas que lhe disseram, os da casa de Cloé. As coisas com Paulo são assim. Entendeu? Não foi me disseram, fui informado, alguém me disse, não. Os da casa de Cloé, a família dele, me disse que entre vós há partidos e dissensões e pessoas que dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kéfas, eu sou de Cristo. E ele pergunta, está Cristo dividido? Ele diz, retoricamente, pergunta retoricamente que eles não eram carnais, havendo entre eles invejas, dissensões, invejas, contendas e dissensões, não seriam porventura carnais? Então Paulo apresenta um dos aspectos do problema, a inveja. Ele faz uma defesa do seu ministério, porque Cristo não está dividido e todos os ministros têm de ter a sua consciência tranquila em Cristo Jesus. Ele disse que a dele estava tranquila. Ele não se julgava, nem era julgado por ninguém, porque o julgamento que teria corretamente era o do Senhor. E depois ele mostra que esse partidarismo, essa dissensão, provinha também da soberba. Ensoberbeciam-se uns da igreja, aliando-se, não é, a um ministro contra outro, veja. E assim acontecia com toda a igreja de Corinto. Esta soberba provocou um inchaço espiritual na igreja, ao ponto deles não terem mais critérios definidos sobre a verdade, critérios verdadeiramente alinhados com Cristo, critérios de verdade a partir dos ensinos de Jesus. A prova que ele dá era um escândalo sexual que existe em Corinto e que não se sabe por que cargas d'água aquilo era abafado, veja.
tolerado como um câncer dentro da igreja. Não a causa dos problemas dos coríntios, mas a consequência da inveja e da soberba, que provocou, entre outras coisas, divisões, partidarismo, dissensões. Paulo, então, quando expõe esse problema desse escândalo sexual que existia na igreja de Corinto, ele imediatamente passa no capítulo 6 a falar, a expor, a denunciar o litígio entre os irmãos. Nenhuma surpresa diante de um cenário de divisão, de partidarismo. Ora, não é de admirar que as pessoas fossem para os tribunais, arrastassem seus próprios irmãos para os tribunais, a fim de que os tribunais decidissem sobre coisas mínimas. Vejam bem, isto era a igreja em Corinto. No capítulo 7, Paulo revela que a divisão de Corinto afetava instituições nucleares. O que é uma instituição nuclear? É aquela que está no núcleo de determinado contexto social. Em um contexto social geral, uma instituição nuclear é o casamento. E Paulo responde questões sobre o casamento porque, muito provavelmente, havia partidos diferentes, com ideias diferentes, com posições diferentes sobre o casamento. E é por isso que, como líder da igreja, ele responde essas questões. Porque, muito provavelmente, repito, havia partidos com ideias distintas disputando sobre questões nucleares, ou seja, que tem a ver com a família, ou questões relativas ao matrimônio. Quando Paulo fala no capítulo 7 sobre questões acerca do casamento, ele está falando para que houvesse uma única ideia acerca do casamento, uma única doutrina, para que eles não enveredassem, através do seu partidarismo, por disputas que terminariam por destruir não somente as famílias, mas toda a igreja de Corinto. Porque o partidarismo, ele faz o que o nome está dizendo, parte. Ele sai partindo até não sobrar nada. Até haver a total fragmentação do corpo. E é isso que ele faz no capítulo 7. Ele explica, como um líder da igreja, como é que eles deveriam agir em relação ao casamento. Sempre se referindo aos coríntios no plural. Vocês, para que eles tivessem a consciência coletiva. E é por isso que ele diz no versículo 22 o seguinte: porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Ou seja, aqueles que queriam, em nome da sua própria inveja e soberba, oculta, insidiosa, provocar divisão na igreja, na verdade, essas pessoas queriam dominar as demais e causavam o partidarismo. E Paulo está alertando a igreja que ela não se faça serva de homem. Os membros da igreja não podiam ser servos de homens, mas tinham de ser, lembrar-se que eram servos de Cristo. Mesmo sendo livres ou escravos, todos eram servos de Cristo. E Paulo continua, no capítulo 8, deliberando sobre questões. E você pode se perguntar, por que havia tantas questões? Sem dúvida alguma, porque havia muitas opiniões distintas, contraditórias, por causa dos partidos que havia na igreja. Paulo se sente na incumbência de falar sobre essas questões todas por causa do mal do partidarismo. E no capítulo 8, ele fala sobre aquilo que é sacrificado aos ídolos. Veja, alertando contra aqueles que, por causa da inveja ou da soberba, queriam se colocar como senhores da igreja.
E ele diz no capítulo 8 o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, Paulo está dizendo, olha, você quer ver um bom meio de verificar se este ou aquele está agindo por causa de inveja ou soberba, ou está agindo por causa de fé genuína em Cristo, veja se ele ama. O amor é o veio por meio do qual a presença do Espírito, a sua obra, a sua ação se manifesta. Tudo acontecia naquele meio em nome do partidarismo que existia na igreja, sem a ação do Espírito. Por mais que aqueles homens se colocassem como espirituais, na verdade eram carnais. Lembra-se de que Paulo falou exatamente isso aos Coríntios? Vocês são carnais. Quisera eu falar a vocês como a espirituais. Mas havendo invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Capítulo 3. Então eles não eram espirituais, como eles pensavam que eram. Eles eram carnais. E aí, no capítulo 9, Paulo fala acerca da sua liberdade. Por quê? Porque se Paulo foi visto comendo comidas que os judeus condenavam, ou se ele foi visto entrando em um templo pagão para falar a alguém lá dentro, coisa que era impensável para um judeu, até um judeu cristão, que se acharia impuro pelo fato de entrar em um templo. Mas se Paulo entrou para falar com alguém lá dentro, evangelizar alguém, chamar alguém, Paulo não tinha isso. Ele precisava falar da sua liberdade em Cristo Jesus como ministro. E é o que ele faz no capítulo 9. No capítulo 9, ele diz o seguinte, comparando a si, porque ele diz, vocês não podem comer coisas sacrificadas aos ídolos. Isso não é liberdade, isso é carnalidade. Ele diz no 8. Mas no 9, alguém poderia acusá-lo de comer coisas impuras, de andar com pessoas que não eram, por exemplo, honradas na sociedade, de dar palavras a prostitutas, a homossexuais, que eram práticas condenadas na Bíblia, tá certo? E Paulo vai fazer essa defesa dizendo o seguinte, no versículo 21 do capítulo 9, porque os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, versículo 20, ele diz, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo, se queria evangelizar judeus, ele entrava na sinagoga e pregava, um exemplo, porque ele era judeu. E se ele tivesse de colocar o véu para falar, no momento de ler a palavra, ele colocaria do mesmo jeito, porque Paulo tinha uma intenção que era a evangelização. Alguém poderia acusá-lo de naquele momento, estar sendo judeu porque ele botou o véu dentro de uma sinagoga. Compreende? Então Paulo está dizendo que o papel dele era diferente, porque ele tinha uma tarefa evangelizadora. E é isso que ele está dizendo no capítulo 9, versículo 20, 21. Para os que estão sem lei, eu me fiz como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu tenho a lei, que é a lei de Cristo, mas para os que não têm a lei, eu me fiz como se não tivesse lei, para ganhar os que estão sem lei. E no versículo 22 ele diz, fiz-me como fraco
para os fracos, para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo está fazendo uma defesa porque ele provavelmente foi acusado de não viver o que pregava. E aí, porque ele não vivia o que pregava, ele não tinha autoridade para falar. Com certeza, alguns partidários contrários a Paulo acusaram-no disso. E Paulo faz essa defesa do seu ministério. Eles queriam fazer o mesmo, então que se lançassem ao mundo para serem apóstolos, evangelistas, que eles fossem evangelizar, inclusive aqueles que não tinham lei, os gentios, que eles saíssem pelo mundo como Paulo, né, sem ter amor pela própria vida, sem pensar na segurança e nos seus próprios sonhos, que eles dedicassem sua vida ao ministério, e todos eles teriam autoridade para falar de igual modo. Mas se não fizessem isso, não julgassem Paulo, porque Paulo estava fazendo o que eles não faziam. No capítulo 10, ele fala do batismo da igreja, que foi um só, o mesmo batismo, a mesma espiritualidade que a igreja deve ter. E essa espiritualidade é baseada na liberdade em Cristo. Não a liberdade que me dá ocasião à carne, mas a liberdade que me faz seguir a Cristo de maneira voluntariosa. O que ele fala no capítulo 10, desta liberdade que nós temos em Cristo, e que é pautada pela espiritualidade comum, ou seja, nós temos um mesmo espírito, reverbera para o capítulo 11, que é um dos capítulos talvez mais importantes de 1 Coríntios. Por quê? Porque quando ele chega no capítulo 11, ele vai falar mais uma vez sobre as dissensões. E aqui há uma questão especial. Porque hoje nós nos preocupamos muito com recortes da Bíblia, não com ela como um todo. E porque também nós nos preocupamos muito mais com formato, com forma, do que com conteúdo, nós não conseguimos compreender o que ele diz no capítulo 11 à luz do que ele diz em toda a carta, como você agora está compreendendo, você que acompanha esse vídeo. Porque o que ele vai dizer, por exemplo, a respeito da ceia do Senhor, só tem sentido se você observa o todo da carta. O grande problema da igreja de Corinto, repetindo pela enésima vez, é a dissensão. Eles não discerniam bem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ou a unidade em Cristo, é tema basilar da carta, a partir dessa deliberação paulina deles não promoverem dissensões, não promoverem divisões, não promoverem partidarismo. É por isso que ele diz, não é, por exemplo, que havia na igreja heresia, e era bom que os hereges aparecessem, porque esses é que tem que ser cortados do seio da igreja, porque estão ensinando coisas espúrias. E ele diz assim, olha, observe, 11, 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, de novo, dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja, um é glutão ou é beberrão, talvez porque tivesse mais, fosse mais abastado. Outro, no momento da ceia, sendo mais humilde, não comia.
E havia um partidarismo em Corinto até na ceia. Uma divisão talvez por classe social. Havia na igreja um partidarismo tão enraizado que talvez um grupo não comesse com outro grupo. Um partido rejeitasse a presença de outro na mesma igreja. E é por isso que ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele fala da ceia, que o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo, clara e inequivocamente, é que Jesus partiu-se para que nós fôssemos um. Verteu seu sangue para que o sangue dele nos unisse num só propósito, num só espírito, numa só fé. Ora, o partidarismo acontecia porque a ceia não estava sendo compreendida, e é isto que significa comer e beber sem discernir o corpo. Não é você, com a sua espiritualidade individual e suas questões individuais. Veja que isso é uma reverberação de um erro, tá certo? Que é antigo como a igreja. Desde que a igreja existe, há erros. E alguns erros são tão antigos tanto quanto a igreja. Veja, a igreja, neste caso, errava por causa de partidarismo. Hoje, nós erramos na ceia do Senhor, muitas vezes por causa de egoísmo. Porque pensamos que a ceia do Senhor é uma coisa exclusiva entre mim e Cristo. Não, é entre nós, corpo. A ceia existe para que a igreja seja lembrada de que ela é o corpo de Cristo. E quem come e bebe indignamente, no contexto de 1 Coríntios, come e bebe porque não espera seu irmão, porque tem partido diferente do outro, porque um tem condições e o outro não tem condições, porque eles se juntavam não para o melhor, senão para o pior. É por isso que a ceia do Senhor, nos moldes da modernidade, que é um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, afasta naturalmente o conceito de ceia e sua aplicação a partir de 1 Coríntios. Por quê? Porque quando nós comemos um pãozinho e um vinho, e eu não estou dizendo se o formato está certo ou errado, cada um entenda como quiser. A ceia, esta não é a questão aqui. Este não é o ponto. O ponto é, quando nós fazemos isso, veja que o próprio formato da coisa individualiza, ao ponto de que você passa a cear com todos os irmãos, mas tendo a consciência da coletividade diminuída. É diferente de sentarmos em uma mesa, veja, de dividirmos a comida do prato. E a ceia, ela tem esse sentido. Você pode continuar com qualquer formato, desde que se entenda o conteúdo. A forma não pode sobrepujar o conteúdo, porque o formato de hoje, ele diminui aquilo que era o formato da antiguidade, mediante o qual Paulo, ele constrói o seu ensino. Porque se eles não conseguiam dividir a comida do prato, se eles não esperavam os demais, eles comiam e bebiam sem discernir o corpo do Senhor. O corpo é a igreja, não é a pessoa de Jesus, ele é o cabeça. Veja, sem discernir o corpo de Cristo,
Eles comiam e bebiam, então, indignamente, e eles comiam e bebiam juízo para si, conforme ele vai dizer. Olha só, versículo 27 do capítulo 11. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor físico foi partido por vós. O seu sangue físico foi derramado por vós. Agora, o corpo do Senhor espiritual é a igreja. E ele não pode estar partido, ele tem de estar unido. É aí que a ceia entra como um símbolo de comunhão. Veja, se na ceia não se compreende o propósito da comunhão que existe ali, é por isso que ela tem de ser feita em conjunto. Nós precisamos nos reunir para cear. E esse conjunto, esta koinonia, esta comunhão, é o que testifica que Cristo veio e é o cabeça do corpo. Porque estamos dizendo, com aquela atitude, que Cristo é o nosso Senhor. Ele é o cabeça de todos. O corpo, então, tem de ser unido pela ceia, uma vez que Cristo, por causa do seu corpo partido por nós, tá certo? Nos deu aqui a possibilidade de sermos feitos o seu corpo. A igreja é o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, não vai discernir o seu irmão. É isso que Paulo quer dizer. Quem é que não discerne o corpo do Senhor? É aquele que come antes, que não espera, que é partidário, divisor, dissensor, é aquele que promove a divisão da igreja por causa da inveja e da soberba, conforme temos dito desde o início desse vídeo. Observe que, entendendo o princípio norteador da carta, tudo faz sentido dentro da estrutura epistolar de 1 Coríntios. Continuando a falar sobre o corpo de Cristo, que é um só, mas são muitos e tem muitas operações, no capítulo 12 ele vai falar sobre dons. E ele diz no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por quê? Porque somos um corpo. Compreende a analogia? O Espírito do homem está no corpo do homem. O Espírito do Senhor está no corpo do Senhor, que é a igreja. E nós, apesar de muitos, somos um só corpo. E apesar de um só corpo, somos muitos membros, que é o que ele vai falar no capítulo 12. Temos operações distintas. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito é o mesmo. Porque somos um só corpo. E é exatamente isso que ele vai dizer no versículo 5 em diante. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um pelo que é útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a ciência, aí a fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernir espíritos, falar em línguas e interpretá-las. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. No 14 ele diz,
porque também o corpo não é um só, mas muitos membros. Veja, nós somos um corpo, temos um só espírito. Como o corpo humano tem o espírito do homem, como o corpo de Cristo, nós temos o espírito de Cristo. Mas nós temos muitos membros, e é esta diversidade que faz com que o corpo seja um em muitos, sem partido. O corpo é um, e ao mesmo tempo são muitos, mas sem partido, porque há organização, de onde vem a palavra, de onde surge a mesma raiz da palavra organismo. Veja, a organização, ou o organismo, significa que cada um está no seu devido lugar, dando a forma devida ao corpo. E é isso que ele quer dizer. Observe, quando diz no versículo 16 do capítulo 12: e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, ela não é do corpo por causa disso? Claro que é. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como ele quis. Então, uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores e mestres, como ele vai dizer em Efésios 4:11. E mais, alguns têm o ministério do socorro e da misericórdia, alguns assistem, alguns presidem, alguns ensinam, alguns recebem, outros fazem campanhas e movimentos de oração e fé, outros são aqueles que ajudam pessoas em aconselhamentos, em libertação, outros são aqueles que trabalham com crianças, outros são aqueles que trabalham com jovens, mas o corpo é um. Isso não são partidos do corpo, são membros de um mesmo corpo, ou seja, uma só organização, um só organismo. O que é que liga então todo o corpo? Ora, o que liga o corpo físico são as juntas, as juntas, a medula e o sangue, o corpo humano. E tudo provém desse esqueleto e dessas ligações. Ligam-se as mãos, os pés, os dedos, a cabeça, etc. O que é que liga o corpo espiritual do Senhor? O amor. É por isso que ao terminar o capítulo 12, e ele termina dessa forma, olhe, versículo 27, presta atenção. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de vós é um membro do corpo, mas o corpo é um. Vocês são muitos, porque há muitos membros, mas o corpo é um só. 28. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam-nas todos? Porventura, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Por quê? Porque não importa o que você seja no corpo, você precisa ter aquilo que dá ao corpo o que ele é. Esta minha parte do corpo é tão corpo meu quanto essa parte aqui todinha. Esta unha é tão meu corpo quanto é o lado direito do meu corpo inteiro. Agora, o que é que une o corpo de Cristo? O amor. E é por isso que no capítulo 13 ele vai falar sobre este caminho mais excelente, que é o que une os membros do corpo. Veja, o que deve unir os membros do corpo é o amor. Por quê? Porque esse foi o exemplo do cabeça. O que é que Cristo fez conosco se não nos amar? A cada um individualmente. Foi através do seu amor e da sua graça que nós alcançamos pela fé a salvação. É através do amor de Cristo que temos a oportunidade de refletirmos sobre os assuntos acerca dele mesmo.
sobre a salvação, sobre o novo nascimento, sobre a restauração final, sobre a eternidade, etc. Então, quando Paulo fala sobre o amor, ele quer mostrar que o amor é superior a qualquer coisa, e para isso ele se vale de hipérboles. Ele está dizendo no início do 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, tim, mais nada, só faz barulho. Ou como um sino que tine, blém, entendeu? E não tem mais nenhuma significação. Aqui a questão não é se os anjos têm língua ou não têm. Aqui é o exagero proposital que Paulo dá para falar que o amor é superior. Somente, mais nada. Anjos têm ou não têm língua? Não sei e nem quero saber. O que eu sei é que se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos peixes, dos ursos, dos cavalos, das águias e não tivesse amor, nada seria. Pronto. Agora é com você se as águias, os peixes, os ursos e os cavalos têm língua ou não. Você está entendendo o que eu quero dizer? É por isso que ele diz: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Quem conhece todos os mistérios, toda a ciência, senão Deus? Paulo está dizendo, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, há possibilidade de um homem conhecer todos os mistérios toda a ciência? Claro que não. Paulo está falando de maneira hiperbólica. Paulo está dizendo que o amor é superior. É isso que está dizendo. E nada mais que isso. De maneira que se tivesse uma fé tal qual pudesse transportar montes e não tivesse amor, nada seria. Ele fala sobre o amor no capítulo 13, dizendo que o amor é superior à fé e à esperança. Lá no versículo 12 ele vai dizer, porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior é o amor, claro, porque a fé e a esperança terminam aqui. No céu, na eternidade, eu não preciso nem de fé, nem de esperança. Eu vou ter fé em quê? Se eu estarei vendo face a face. Eu vou esperar o quê? Se eu estou na plenitude com Deus. Agora, o amor segue para a eternidade. Por isso, o amor é a marca da igreja. Não é outra coisa senão o amor. E no capítulo 14, ele continua falando sobre o culto, para que o culto fosse organizado. O que é um culto organizado? É um culto onde as pessoas entendessem que a profecia tem primazia sobre as línguas. Claro, se alguém profetiza na língua dos outros, na língua dos que ouvem, esse vai ser ouvido e entendido. E se você fala em línguas e não as interpreta, observe que a mensagem, a palavra, o que quer que tenha acontecido com as línguas, será inócuo, não terá nenhuma significação. Então o que Paulo está dizendo não é que as pessoas não devem falar em línguas, elas devem falar em línguas, elas falem em línguas e falem principalmente consigo, mas que no culto público, se falarem em línguas, que falem com interpretação e que haja essa interpretação, não que não haja, que haja a interpretação. Mas caso não haja, que se dê preferência sempre pela profecia, e a profecia aqui é um dom espiritual, é uma característica, não tem nada a ver com pregação, viu gente? Pregação, profeta, pregador, não, isso é coisa de entendimento moderno, tá certo? Profecia é profecia. Profecia não é simplesmente proferir como uma ministração homilética, como uma palavra discursiva de ensino para a igreja. Não, tem outros nomes para isso. Profecia é profecia, tá certo? E Paulo está dizendo que a profecia deve ser buscada, claro, porque é Deus falando e dando através dos homens mensagens à igreja. Mas é claro que é algo importante. E é o que ele está dizendo aos coríntios. Uma igreja que não faltava nenhum dom. Está lembrado do início da carta, no capítulo 1? E é por isso que ele diz, está certo? No versículo 13 e 14 do capítulo 14 seguinte. Pelo que, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Observou? Eu posso falar comigo, não é para impedir
as línguas estranhas ou para desencorajar as pessoas de falarem línguas. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Há pessoas que se contentam com isso, em falarem com seu espírito e o seu entendimento não ter nenhum acesso àquilo que o espírito está falando, o entendimento humano. Mas o mais ideal, o padrão ideal, é que o indivíduo que fala em língua peça a Deus para que haja interpretação daquela língua. Por quê? Veja bem, a língua estranha pode ser em um indivíduo algo da sua mente? Pode. Pode ser a manifestação de um êxtase humano. A pessoa pode estar num momento em que ela não sabe muito bem o que é falar em língua, não tem experiência espiritual devida, e ela pode se lançar a falar em línguas e achar que está falando simplesmente pela imitação do que está ouvindo e pela efusividade do momento. Isso acontece? Sim. E quem disse que isso é impossível de acontecer? Pode acontecer. Mas como é que se dirime isso? Ora, se você fala em línguas bem e fala no espírito mesmo, não tem problema nenhum de você pedir a Deus então que interprete essas línguas. E Deus lhe dá a interpretação. Porque é o mesmo Deus que opera tudo em todos, é o Espírito, é Ele que dá a capacidade de falarmos em língua, obviamente, também é Ele que dá a capacidade de interpretá-la. É o mesmo Espírito. Lembre-se que as línguas são um dom do Espírito. A interpretação também é um dom do Espírito. É Ele que dá, o Espírito, o mesmo Espírito. Ora, se Ele dá um, dá outro. Não tem problema nenhum. E se você fala em língua, não tem problema nenhum de pedir a Deus que interprete. Aliás, é o que você deve fazer, para que não somente seu espírito ore bem, mas seu entendimento também. Ok? E esta organização do culto, que não tem nada a ver com cessacionismo, ou isso é outra coisa, viu gente? Cessacionismo é uma coisa da modernidade. Tá certo? Da modernidade. Preocupação mais com tipos, formatos, etc. Isso é outra coisa. A organização do culto é para que o culto seja espiritual conforme as instruções apostólicas, ou seja, aquelas do apóstolo Paulo, que deu expressamente à igreja em Corinto. E está em um contexto macro, preste bastante atenção, cujo núcleo, cuja cerne, cujo núcleo é a palavra de unidade, de não dissensão, de não partidarismo, mas de união. O elemento usado para ele expressar esse sentimento em relação à igreja é o corpo, que ele se vale em toda a carta de 1 Coríntios. Olhe que eu já estou indo para o 15º capítulo. E em toda a carta de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. Por quê? Porque é o núcleo deliberativo da carta. A carta é uma carta deliberativa. O que é uma carta deliberativa? É aquela de aconselhamentos. De se faça isso, não se faça aquilo, haja assim, não haja assado. A carta gira em torno de um esquema deliberativo. Desde o início. Qual é o núcleo? O núcleo é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. E tem um só Espírito. Portanto, não deve se dividir. Não deve ter dissensão. Não deve ter partidarismo. E no 15º, para fechar, não é? Toda uma seção de Corinto, que tem 16 capítulos. O 16º capítulo, Paulo vai falar
sobre algumas coisas bem pontuais, coletas, eles não se esquecessem de outra parcela do corpo que não está lá na Grécia, está em Jerusalém, que eles se lembrassem que o corpo de Cristo é mais do que aquela igreja lá de Corinto, né? Está no 16, mas no 15º, Paulo termina falando que, como o corpo de Cristo, ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Assim como Cristo ressuscitou em corpo, veja, não no espírito ou nos corações, como alguns diziam. Alguns diziam que Jesus havia ressuscitado nos corações, em espírito, não no corpo. E é por isso que ele diz, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos? Que Cristo ressuscitou nos corações. Não, Cristo ressuscitou no corpo. E nós ressuscitaremos, todos nós. O nosso trabalho não é vão. Ele vai terminar assim. Olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, porque está dizendo que ele ressuscitou sem ter ressuscitado. Pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança em Cristo, ela está baseada na fé, na certeza inabalável. Fé é a certeza das coisas que se esperam, diz Hebreus. Está baseada na fé, ou na certeza inabalável de que esperamos, tá certo? Daquilo que nós não vemos, mas almejamos, temos certeza de que existe. De que Cristo ressuscitou e de que nós também ressuscitaremos. Como seu corpo. Cristo ressuscita em corpo. Nós, o corpo de Cristo espiritual, a igreja, ela ressuscitará para habitar com ele eternamente. É isso que ele vai dizer em todo o capítulo 15 de Coríntios, aludindo novamente à questão do corpo. O corpo de Cristo. Tá certo? O corpo de Cristo, a igreja, una. E é por isso que ele diz, no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, o cova, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Por que não é vão? Porque nós não estamos perdidos. Nós não seremos esquecidos. Nós não redundaremos em nada. Nós ressuscitaremos como corpo de Cristo e habitaremos com Ele para sempre. Esse passeio em 1 Coríntios foi para trazer a você, meu querido e minha querida, uma ideia bíblica. O que eu falei não é outra coisa senão o exercício, isso falado neste vídeo, é o exercício vivo da teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que fala sobre os livros da Bíblia. É por isso que tem esse nome. O que é que 1 aos Coríntios diz de fato? Veja que vai muito além do que observar recortes. Eu não pude ler toda a carta, obviamente, porque o espaço não permite. Mas eu tentei costurar, não é, os recortes, que foram os textos que eu li, envoltos em um princípio norteador da carta.
que é o que dá sentido a tudo que você lê a partir deste princípio. Veja, se você lê a carta entendendo que ela obedece um princípio norteador, que é aquele que norteia a escrita da carta, você vai observar que os recortes, eles são como partes, como peças de um quebra-cabeças, que com essas dicas fica fácil de ser montado. E a gente observa o todo. A parte de um livro bíblico sempre tem de vir em função do todo. Ok? E isto é o exercício da teologia bíblica. Portanto, que Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida. Que Deus nos dê graça. E aqui fica uma palavra, certo, para você. Para mim, hoje, do que mais a igreja precisa, não é fé, não é vigor, não é criatividade, não é dinheiro, influência. O que mais a igreja precisa hoje, e tem de aceitar isso humildemente, é o conhecimento. O conhecimento acerca de Deus e de suas verdades, as verdades divinas que são eternas. Várias dessas verdades estão cristalizadas na palavra, que é a revelação de Deus especial, específica, primais, porque ela não fala somente a razão humana, ela fala a alma do homem. E elas estão contidas na Bíblia Sagrada. Então, procure, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, empenhar-se em conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, conforme diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão afrontosos, desafiadores, ok? A nossa fé. Aqui eu não falo somente do sentimento, eu falo da regra de fé e prática, do código de fé, daquele que professa o nome de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então busque conhecer. Aplique-se nisto, invista nisso. Tá certo? Eu tenho dedicado minha vida e os meus esforços, o meu trabalho, e todos que estão comigo têm dedicado suas vidas nesse propósito. Tá certo? Que essa palavra encontre guarida no teu coração. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, teu ministério, tua igreja nesses dias, e que o Senhor nos dê vitória em nome de Jesus. Amém.